É hora de mais um conto, o chamado Conto de Natal. Aí o Papai Noel, lembrando essa data aí, nós vamos ver agora o que provavelmente foi a intenção de simbolizar. Bom, então o Conto de Natal, ele também é da mesma coletânea e ele não vai apresentar para a gente só uma noite natalina. Não é só a noite da véspera, do dia 24 para o dia 25, mas mais uma vez aquele que é o tema principal desse livro, que é a transformação emocional e psicológica. De novo, nós temos aí um personagem na sua infância que, ainda que não deseje, faz o seu rito de passagem. O que é o rito de passagem? É ele despertar para a nova fase da vida. Não que a criança, naquele momento, desejasse virar um adulto ou um adolescente, mas aconteceu um detalhe que fez com que, na marra, ele passasse por isso. Então, o Natal, que deveria ser uma experiência mágica, que toda criança anseia chegar à noite de Natal para ganhar um presente, vai ser, para ele, um desencanto. Vai perder a graça, porque vai representar um amadurecimento que não estava na hora de acontecer. Então, o conto ele vai narrar a história de um menino que está esperando, ele está vivendo a véspera do Natal, dia 24, dia 25, e amanhã de Natal, e ele está, como toda criança, acreditando na magia, principalmente acreditando na figura do Papai Noel. Então, assim, uma das coisas mais agradáveis quando a gente é criança é ficar esperando chegar de manhã para ver o que o Papai Noel trouxe. E esse menino não era um menino diferente. Então, na noite anterior ao Natal, na véspera, ele foi dormir, doido para chegar de manhã, na esperança de acordar e encontrar, como toda criança espera, os presentes que o bom velhinho iria deixar lá na árvore de Natal. Então, ele está ansioso, a ansiedade é normal, ele está encantado com a data e acredita, tem fé que Papai Noel vai trazer o presente. Aí, na hora que ele vai se deitar, o ambiente da casa está silencioso, está escuro, e aí fica aquele clima, aquela tensão, aquele clima de espera, aquele mistério da noite de Natal, e aí ele acaba dormindo e acorda durante a madrugada e percebe que tem movimentos pela casa. Ele está curioso, ele está ansioso, ele está entusiasmado. Será que é o Papai Noel? Aí ele vai quietinho até a sala, igual o outro menino foi quietinho seguindo a menina e olhando pela porta. Não olhe para o buraco da fechadura, não olhe para a porta, não vá atrás de onde você não foi chamado, porque ele acabou flagrando o pai dele colocando os presentes. Não era o Papai Noel que estava colocando o presente, era o papai dele, o papai real. E ele ficou profundamente abalado, porque a partir daí a fantasia infantil foi rompida. Ele não estava compreendendo muito bem essa complexidade que para ele era o gesto adulto. Ele correu para a cama, estava frustrado, estava triste, mas ele ficou ali em silêncio. Quer dizer, aquilo que se revelou para ele não contou para os pais. Ele não falou, olha pai, eu te vi na noite de Natal vestido de Papai Noel. Mas ele compreendeu, parece que assim de modo intuitivo, que tinha uma coisa além. Aquilo ali que ele descobriu não era para ele ter descoberto. Se o adulto contou para ele a história do Papai Noel, o adulto tinha que ter um motivo para isso. E ele, então, intimamente percebeu, esse meu momento acabou. Isso é que se chama rito de passagem. É naquele momento que a experiência infantil é abalada e substituída pela consciência do adulto. Na manhã seguinte, os presentes vão estar lá, mas o encantamento não mais vai estar. O brinquedo é legal, mas ele não tem o mesmo brilho. A felicidade pode até existir, mas será uma felicidade artificial. Ele tentou brincar, ele tentou se empolgar com o brinquedo,
mas a ilusão dele foi perdida. Ele ficou desiludido. Ele se sentiu vazio. E naquele momento, para ele, a magia do Natal foi quebrada. Quer dizer, quando o conto acaba, o que a gente percebe é que os presentes não deixaram alegria. O que restou para ele foi, naquele momento, uma dor silenciosa, por descobrir a verdade. Quer dizer, ser adulto é perder o encantamento. Ser adulto é perder a alegria espontânea. Então, de novo, uma historinha, um evento, não é uma profundidade, não é um conto que tem um enredo maravilhoso, mas mostra simbolicamente a passagem da infância para o início daquilo que é o mundo real. Então, essa mudança se chama rito de passagem. Então, pensando sobre os personagens, né, nós temos esse menino, que é o narrador, protagonista, ele não tem nome, porque o processo que ele viveu poderia ser vivido por qualquer um, ele é o personagem e ele que conta a história. É por meio das palavras que ele tem, daquilo que ele espera e da tristeza que ele ficou, é que nós compreendemos esse ritual de passagem. Ele reúne a ingenuidade infantil e a decepção da realidade do adulto. Os pais, eles também não são nomeados. Eles não têm uma ação direta na história. Claro, eles fazem parte do ambiente familiar do conto. Tem que ter mamãe, papai e filhinhos. Se tivesse um cachorrinho lá batendo o rabo também, seria bom. Mas o fato de eles não estarem ali presentes, com diálogo, com fala, mostra o quê? Esse distanciamento emocional. O menino estava entusiasmado, eles estavam cumprindo o papel dos pais. Amanhã ele vai ter que acordar e vai ter que achar o presentinho debaixo da árvore. E o Papai Noel? O Papai Noel é a figura simbólica. Né? Todo Natal tem lá a figura do ho, 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 do bom velhinho. Ele não é levado em conta como importante porque ele foi desconstruído. Quando a criança percebe que não é o Papai Noel e que é o pai dela, existe a construção real que vai dissolver ou derrubar a construção artificial do mito do Papai Noel. Sobre o espaço, onde se passa essa história. Tem o nome da cidade? Não. Eu só sei que ele se passa na casa de uma criança, que também não tem nome, e a narrativa se desenvolve nesse espaço. É um ambiente íntimo, um ambiente familiar, um ambiente que, como toda família constituída de maneira tradicional, com papai, mamãe e filhinho, deveria ser um lugar acolhedor. Não que não fosse. Mas a maneira como o narrador constrói, pela frustração que ele teve, ele constrói essa casa de uma forma assim, meio fria, que revela essa desilusão que ele teve. Então, esse ambiente vai ser o palco do contraste entre o sonho, a fantasia do Natal, e a realidade, a rotina da vida comum. Vocês não são mais bebezinhos, não são mais criancinhas, vocês já são adolescentes, e eu tenho certeza de que quando você tinha essa ilusão, era muito mais emocionante. Não sei com quantos anos você descobriu ou te contaram, né? Mas é isso. Sobre o tempo, é um tempo cronológico, porque tem a história que começa na véspera de Natal e vai até amanhã do dia seguinte, o relato, né? Agora, a parte psicológica é como os outros contos. É que quem está contando já está contando anos depois. Já está lembrando, resgatando, fazendo as tais digressões. Então, os contos dessa obra, 99% são assim. Foco narrativo, quem conta a história, é o próprio menino, só que depois de adulto, né? E aí o adulto tem a condição reflexiva, de maturidade, para entender ou tentar entender aquele momento que ele viveu lá atrás. Então ele confessa para a gente de maneira decepcionada que eu era feliz e a minha felicidade se quebrou. Esse tom de contar o que está dentro dele
é o que a gente chama de um tom confessional. E esse suspirar é o lado melancólico. Toda vez que alguém escolhe contar uma história desse ponto de vista de primeira pessoa, qual é a vantagem? É você ter a conexão direta com aquele que viveu. Fica mais real, ainda que seja uma ficção. Quais são os temas principais? O desencanto da infância, pela descoberta, né? Consequentemente, né, de uma maneira mais ampla, a perda da inocência no sentido aí de pureza. A desconstrução da fantasia, de deixar de acreditar no Papai Noel, a solidão e a introspecção, a volta para dentro desse adulto que está se lembrando de um tempo em que havia família, mas esse laço foi quebrado, principalmente o contraste entre o sonho e a realidade, a infância e a vida adulta, e a crítica que se faz às artificialidades das convenções sociais. Porque a figura do Papai Noel, ou olha, vai deitar porque o Papai Noel vai deixar o seu presente, olha, o coelhinho da Páscoa vai trazer o seu ovo, claro que são coisas do comércio, mas cria toda uma ambientação que faz parte do universo infantil. Né? Como é que um cara no Brasil vem com uma roupa do Polo Norte, num trenó puxado com rena? Como é que um coelho bota ovo de chocolate? E as convenções sociais, elas são artificiais, que elas se baseiam aí na fantasia. Tudo isso com aquela linguagem que eu já falei, que é subjetiva e que, por ser marcada pelo sentimentalismo, é muitas vezes considerada como uma linguagem poética. As frases são curtas, aquela história de lembrar coisa que ficou para trás, vem as lacunas e o que importa é a lembrança de coisas que marcaram essa criança. Existem, então, essas simbologias que nós já comentamos aí. Então, nós temos, mais uma vez, uma linguagem que, para a época, era coloquial, e temos aí também essa abordagem do universo infantil, como em outros tantos contos que nós já comentamos. Papai Noel representa o quê? O símbolo da fantasia infantil. Papai Noel representa o quê? A idealização do mundo consumista. No Natal, as lojas têm que vender. O aniversariante do dia, muitas vezes, é deixado em segundo plano. Então, desconstruir a figura do Papai Noel representa despertar para a realidade. O que é o presente de Natal? É o desejo que todo mundo tem de ser recompensado. Olha, você foi um bom menino, então você vai ganhar presente. Se você não fizer isso, Papai Noel não vai trazer presente. Então você tem aquela expectativa. Só que no caso dele foi uma expectativa frustrada. Né? A ideia de a casa estar às escuras, ou das luzes da árvore de Natal. A luz que representava o brilho, a alegria, a fantasia, cede lugar para o momento da penumbra, da escuridão, que o menino levantou de madrugada, que ele ouviu o barulho e ele viu o pai dele. Então é esse contraste entre luz e sombras. Ou seja, conclusão, é um enredo banal? É. É uma história profunda? Não. Mas é uma questão universal. Essa desilusão, quando você descobriu que não tem coelhinho da Páscoa, que não tem Papai Noel, isso acontece com qualquer pessoa desde que o mundo é mundo. Por isso que o menino não tem nome, porque ele não é uma pessoa isolada, ele pode ser qualquer um. Essa ruptura, embora pareça assim, muito banal, é para simbolizar essa passagem da inocência para a experiência, que é o que acontece em quase todos os contos que o narrador adulto vai reconstruir o seu passado. Tá bom? É isso aí. Tem mais contos, pessoal? Tem. Quando? Na próxima aula. Até lá.